O processo histórico de aquisição de direitos para as mulheres foi um processo árduo e lento. Ouso dizer que continua, é gradual e constante. No mercado de trabalho, as mulheres exercem funções tipicamente masculinas, quebrando tabus. As mulheres cumprem duplas jornadas como profissionais e mães. Sem falar nas diferenças de renda e raças em um país tão plural como o Brasil. Em cada canto, uma realidade e dificuldade para ser retratada. Os direitos das mulheres são uma conquista para uma classe historicamente reprimida e preterida. Neste sentido, a elaboração de legislações de proteção aos direitos das mulheres reconhece formalmente a sua luta histórica. O objetivo sempre foi conquistar melhores condições de vida, segurança e representatividade. Olá, vamos a mais um Rede Vida Serviço. Assim como grande parte dos direitos conquistados na humanidade, inclusive os direitos humanos, o reconhecimento dos direitos das mulheres é fruto de um longo processo histórico. Por muitos séculos, as mulheres nas mais variadas realidades sociais viveram submetidas a uma posição de controle, longe do espaço público e sem condições para exigir tratamento digno. Para entender a trajetória dos direitos das mulheres ao longo do tempo, recebo a advogada doutora Eliane Cristal Nimer. Obrigada por vir aqui falar de um assunto tão importante comigo, doutora. Eu que agradeço, Ana. É um prazer estar aqui na Rede Vida, falando com vocês a respeito de uma situação que nós mulheres vivenciamos todos os dias. Muitas pessoas falam que direito das mulheres, defesa das mulheres é muito mimimi, elas só sabem reclamar. Então eu quero que a doutora faça um panorama do que era antes e do que nós conquistamos até então. Realmente a palavra é conquista, né? Ainda muito há por vir, mas as mulheres durante toda a trajetória da humanidade, elas sempre foram tratadas como, olha, eu diria assim que muitas vezes como coisa, né? Então, desde a época da escravidão, onde os escravos eram tidos como coisas, essas mulheres também muitas vezes eram enfeites na casa. Então, as mulheres brancas sempre tiveram uma diferença de tratamento com relação às mulheres negras, porque as mulheres negras normalmente elas estavam ligadas à escravidão, então ficavam voltadas aos serviços totalmente domésticos, no campo, enfim, para todo tipo de trabalho, e realmente escravos eram coisas, né? Por outro lado, as mulheres brancas, elas também não tinham liberdades. Elas ficavam ali e voltadas aos serviços familiares, à atenção familiar, dos filhos, da residência, toda aquela composição da residência, mas sem nenhum tratamento igualitário nem humanístico, né, nessa sociedade. Então, os homens, durante muitos e muitos séculos aconteceu isso, né? Então, assim, nós percebemos que mesmo com a abolição da escravatura, algumas mulheres ainda sofriam muito, né? Principalmente no Brasil. Não tinham direito de estudar, né? Não. A filha mulher não tinha o direito de estudar, ela ganhava menos quando o pai morria ou a mãe morria, repartia a herança, era sempre a que recebia menos, muito diferente dos homens. E eu costumo dizer que a escravidão está presente nos dias de hoje. Se nós falarmos em estudo, então, tem o caso da Malala, né? Que ela teve que brigar, quase pagar com a vida, para que ela pudesse estudar. Sim, então, e são agora? culturas. E agora? Não é uma coisa que né? aconteceu em 1700, agora, não. Uma coisa super recente. Sim, anos 2000. Então nós estamos falando de um momento. Então, se for pensar em termos de história, só no século XIX que as mulheres começaram, a nível mundial, ter algumas conquistas. Os primeiros detentores de direitos foram as mulheres e as crianças. Por quê? Porque em tempos assim, de guerra, o trabalho da mulher interessava, né? Em tempos porque os homens iam para os frontes e as mulheres tinham que se virar ali nos serviços de comércio, enfim. Mas longas jornadas, extenuantes, mas esses direitos só vieram aparecer no século XIX. Qual que é a importância do direito da mulher poder votar? Nossa, o direito da mulher poder votar é muito importante. No Brasil, essa conquista só veio em 1932, na era de Getúlio Vargas, né? Então nós tivemos, por mais que tenhamos muitas críticas, foi uma era onde os trabalhadores passaram a ter mais direitos, muitos direitos sociais vieram com essas conquistas. E ainda em 32 era uma questão optativa,
não era um voto, né, como obrigatório para homens e mulheres, ou seja, o voto da mulher não significava quase nada. Então, o direito de votar e ser votada é uma constante luta até agora no século XXI. Falta representação política para as mulheres, doutora? Ainda falta? Falta vencer a sociedade patriarcal, o machismo que ainda impera, né? Não adianta nós fazermos aqui um discurso de igualdade como sendo na prática uma discriminação real. Olha, para você ter ideia, o meu primeiro trabalho após a conclusão da graduação, eu concluí na Constituição de 88. Então, a Constituição de 1988, eu já tinha feito direito constitucional, já era estudante de direito. A primeira mulher a conquistar a faculdade de direito e entrar num tribunal foi em 1899. Para você ter ideia, isso Brasil, né? Não falando de direito comparado, Sim. Mas isso no Brasil. E aí poucas mulheres, só com autorização dos pais ou maridos, é que podiam trabalhar. Às vezes as pessoas não têm a dimensão, né, do tanto que se teve para percorrer. Sim. E do tanto que ainda falta. Quais são os principais direitos das mulheres? Olha, eu costumo dizer que essa conquista, ela vem sendo diária. Mas o século XX foi um marco para várias conquistas, especialmente no Brasil. A mulher, ela passou da possibilidade do direito ao voto até a possibilidade de ganhar, digamos assim, uma alforria mesmo. Em 62, nós tivemos o Estatuto da Mulher Casada, porque até 1962 ela precisava de autorização do marido ou do pai para tudo. E muitas vezes ela não podia nem escolher. Não, de jeito o marido dela. Muitas vezes eram arranjos familiares. Isso, esses arranjos em algumas sociedades ainda acontecem, né? Agora, no Brasil, ainda em algumas culturas se tem ainda o casamento arranjado. Até hoje a gente percebe isso. É lamentável, né? Mas conforme a sociedade vai evoluindo, o direito também vai evoluindo, né? E aí tudo aquilo que é causa social, que vem acontecendo, todos os acontecimentos da sociedade, ela caminha para influenciar também a norma, que é o direito positivo, onde efetivamente está uma lei. Então, a 1988 foi um marco determinante, porque nós tínhamos já um movimento de mulheres que lutavam por esses direitos, porque tudo também foi conseguido na base de muito sofrimento, muita luta, né? Então, lá o que precede 1988, existiam essas comissões, esses conselhos de mulheres que já se reuniam para trazer para a norma constitucional direitos como a igualdade entre homens e mulheres, a igualdade salarial, a igualdade de tratamento na família. Em 1977, que a mulher pôde se divorciar desse marido. Nós não tínhamos a separação e o divórcio como um direito. Isso vem em 77. Não é tão longe assim, não é tão longe. Né? Claro, quando nós chegamos já aí nos nossos 40, 50 anos, mas a gente se acha jovem ainda, né? Sim. Eu estou atualmente com quase 55 e ainda me acho jovem. Uma mulher jovem. Tem muito que percorrer ainda. E no direito, eu comecei a minha labuta, o meu trabalho, com 15 anos. Então, eu às vezes comento com meus alunos, que eu também, além de advogar, eu sou professora, que no nosso dia a dia, e eu, enquanto mulher, eu vi muita transformação legislativa. O século XX e o século XXI está trazendo uma rapidez, não só tecnológica, mas da evolução legislativa. Isso é positivo? Muito positivo, mas ainda temos um caminho grande a percorrer. Você falou de 88, de 60, de 70. Sim. Ainda lutávamos por direitos, por voto, por poder estudar, pelo divórcio, por poder escolher se está casado ou não. E por liberdade. Liberdade e por equidade de gêneros. Isso. De lá a cá. Mudou o quê? Ainda continuamos nessa luta por sermos enxergadas como alguém? A questão da desigualdade de gênero ainda é predominante. Nós não temos essa igualdade. Essa equidade de gênero ainda está muito longe. Que nós ainda temos que ter uma lei. Olha o absurdo, Ana. Nós tivemos agora recentemente a aprovação de uma lei para determinar a igualdade salarial entre homens e mulheres. Para que essa lei, se o direito constitucional já trazia isso? No artigo 7º, já tem no artigo 5º, no artigo 7º, a questão da igualdade.
A não discriminação em razão de gênero, de raça, de etnia, de cor, nada. O que falta para ser aplicado ou cumprida? É cultural. Nós ainda vivemos um ranço de uma sociedade de escravidão, de uma sociedade paternalista. O que seria essa sociedade patriarcal, digamos assim? Onde o homem é o patriarca. Tanto que você percebe hoje novos discursos de uma sociedade matriarcal, que a mulher também tem a voz. Porque se fizermos um levantamento, a maioria das casas hoje são chefiadas por mulheres. Mas ainda a mulher sofre o preconceito. Chega numa certa idade, você não vai casar? Nossa, vai ficar encalhada. Você não vai ter filho, não? Como? Como que você não vai ter filho? Mas quem pode garantir que ela quer ter uma casa com família? Ela quer ter uma casa, mas ela quer ter sua liberdade. Não necessariamente ela precisa ter filhos. Né? Ainda avançamos e retrogimos em certas coisas. Aquela história assim, homem não chora. Por que homem não chora? Por quê? Homem chora, mulher chora. Mas nós somos educados que homem não chora porque ele tem que ser forte, ele tem que segurar o sentimento, que isso é coisa de mulher. Porque o azul é coisa de mulher, é coisa de homem, o rosa de mulher. A mulher sempre colocada como frágil e não capaz de exercer ou fazer, né? Sim. E você pode perceber que, principalmente nas empresas e na sociedade como um todo, a mulher ela tem que conquistar títulos, ela tem uma escolarização maior, ela precisa toda hora provar a sua capacidade, diferente do homem. Isso ainda tem. Então nós temos que pensar o seguinte, os avanços são significativos, eles devem continuar. As questões de violência, é lamentável que numa sociedade tenha tanta violência, feminicídio. Nós temos grandes leis hoje, importantes conquistas também de proteção à mulher, não só nas questões de igualdade, do direito constitucional, mas nós temos, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que é uma lei que vem regulamentar as questões de violência. E não é só a violência física, como nós imaginamos. A gente pensa assim, bom, Lei Maria da Penha, Maria da Penha, eu vi alguns comentários, é aquela que sofria agressão do marido, uma série de violências, e aí a lei denominou-se Maria da Penha, né? Que é essa pessoa que sofreu tanto até ficar numa cadeira de rodas, né? Sim. E a lei é uma grande conquista porque ela vem a proteger, assim, mas por que proteger a mulher e não o homem, que também às vezes é agredido? Porque é a parte mais fraca, onde a própria diferença entre essas partes, essa desigualdade, precisa de uma lei de proteção. Precisa de um olhar mais atento. Precisa de um olhar mais atento. Falando nisso, vamos a uma pergunta que nós recebemos? Olá, doutora Eliane. Como a atual legislação pode ajudar a proteger melhor as mulheres contra os diversos tipos de violência, até mesmo a violência política? Obrigada, Luciana, que é jornalista aqui da Rede Vida. Muito obrigada, Luciana. Vivemos numa era de disputa política, de fake news, de intolerância, de famílias brigando, de pessoas terminando relações e mulheres sempre ali. Alvo, que não pode falar. Política não é coisa de mulher, mulher não entende sobre política, fica quieta. Como agir? Ana, a política, como nós falamos do direito ao voto, as mulheres sempre foram preteridas realmente. Tanto que precisa de uma lei para garantir e exigir dos partidos políticos 30% a 70%, pelo menos 30% para proteção ali dos cargos para as mulheres. Para que tenha mulheres no partido. Porque, assim, nós tivemos uma deputada na década de 30, né? Nós tivemos... Quantas vereadoras nós temos em Rio Preto? É um número muito menor que homens. Então, se você perceber, e os estudos mostram isso, a legislação vem com uma exigência legal de que tenha mulheres nos partidos. E que para isso será revertida uma quantia, né, que os partidos políticos têm para essas campanhas, né? Só que agora já tem um projeto recente para isenção se não for usada a cota. Quer dizer, sempre um jeitinho de deixar as mulheres para trás. Então, tanto mulheres quanto negros
né, que precisam ter uma participação política, mas isso também eu vejo que é um resquício aí de uma intolerância da própria sociedade. Você acha que mesmo quando ela chega ali, ela é eleita, ela tem dificuldade de exercer voz dentro do Senado, da Câmara dos Deputados, numa Câmara de Vereadores ou como prefeita? Você acha que há uma barreira, mesmo que seja legítimo, ela conquistou o espaço dela, ela foi eleita, ainda ela não tem aquele olhar, aquele reconhecimento que se fosse um homem no lugar dela? Sim, eu percebo que é uma discriminação social. É a própria sociedade que vem e também não aceita a mulher. Mas cadê o marido? A própria mulher discrimina outra mulher. A mulher tem preconceito? A mulher tem preconceito, não vota na mulher. Então vamos parar, mulheres, vamos ser aliadas, vamos precisa... unir forças. Exatamente. E a questão do empoderamento, né? O que é o empoderamento da mulher? É o fortalecimento. É que vem essa coisa da rivalidade, Sim. que muitas vezes a pessoa é criada como ela é sua rival, Sim. você vai disputar um espaço com ela e não é isso. Você tem que ver a pessoa como sua aliada, aquela que entende as suas dores e vai ficar alegre com suas conquistas. Tem que mudar esse foco. Olha, em uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal, já em 2001, no 2021, nós tivemos uma decisão e agora novamente veio à tona uma questão nos crimes de feminicídio, principalmente, a tese dos defensores dos réus, daqueles que matavam ou tentavam matar a mulher, era a questão da legítima defesa da honra. O que significa isso? O homem dava desculpas de que para proteger a honra familiar dele, ele matou ou ele agrediu. Um caso emblemático que até foi lembrado recentemente por uma promotora de justiça, e isso é maravilhoso. Em São José do Rio Preto nós temos uma vara da violência doméstica, nós temos uma promotora de justiça que trabalha nas causas de violência doméstica. Isso é muito bom, porque tem um olhar especial e digamos assim, um olhar para aquela vítima de uma maneira a entender as causas, tudo aquilo que aconteceu naquela relação. E o Supremo invalidou, né, essa questão da legítima defesa da honra, proibindo as defesas de usar esse argumento por discriminatório. Porque a mulher não é culpada da violência, que absurdo falar que a vítima é como... Ela é vítima. E durante muitos anos não era tratada como vítima. Infelizmente, tem que mudar isso, né? Exatamente. Então, assim, nós temos... A humanidade demora para ter, assim, alterações substanciais, porque é cultural. Nossos jovens precisam ter esse olhar para que essa sociedade vá crescendo de uma maneira... menos preconceituosa. Exatamente, é essa a palavra. Pesquisa Estatísticas de Gênero do IBGE, divulgada em março de 2021, mostrou que no Brasil o nível de escolaridade das mulheres é mais elevado que dos homens. Entre eles, 21,5% frequentaram o ensino superior, enquanto elas, 29,75%. A participação de mulheres no mercado de trabalho é 20% inferior à dos homens, segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Mas será que o mercado de trabalho reflete essa situação? Olha, por experiência própria, eu nunca tive problema de arrumar trabalho, né? Trabalhei em grandes empresas na área do direito mesmo, já estou formada aí há mais de 30 anos no mercado. Eu acho que é uma questão que você vai conquistando o seu espaço no trabalho. Mas a questão da discriminação salarial, ela é de fato, ela é real. Ela não é jurídica. Recentemente tivemos uma legislação aprovada agora em julho que trata de todas as formas para garantir a igualdade entre salários de homens e mulheres. Essa lei fala em ter fiscalização maior, que a empresa tenha que ter aí as chefias trabalhando para toda forma de evitar esses abusos. Você citou o assédio. Tem leis que resguardam essas mulheres que sofrem Sim. assédio? Quais são essas leis? Olha, a própria CLT,
trata, né, da questão, inclusive, do assédio moral, do assédio sexual, inclusive com justa causa. E toda vez que alguém é ofendido no seu direito e provado, isso é cabível uma indenização por danos morais, né? Então, além de ser crime, por exemplo, nós temos agora o stalking, que é crime. O que é o stalking? Uma lei recente até, que é aquela perseguição à mulher. Mas essa mulher que é assediada ou é violentada, ela tem um respaldo da lei, das pessoas, quando ela chega a uma delegacia, ela é bem acolhida, geralmente? As pessoas sabem respeitá-la e não colocar ela como fez porque você causou? Ou por causa da sua roupa, ou porque você deu a entender que o homem poderia fazer. Como que é esse respaldo dessa mulher? E o pós, como que ela é acolhida? Ainda tem isso, né? E também estava com aquela saia curta, com aquele decote, quer dizer, ela tem o direito de estar aonde que ela quiser, a mulher tem direitos ela pode estar onde ela quiser, do jeito que ela quiser, como ela quiser, e não ser discriminada. Né? Nós tivemos até um recente simpósio aqui em São José do Rio Preto, organizado pela Secretaria da Mulher, Secretaria da Ação Social, enfim, vários órgãos do governo, e o primeiro simpósio foi aqui em São José do Rio Preto em agosto, e se tratou muito sobre essas questões. Nos ambientes escolares, nos ambientes familiares, e quais são as redes de proteção à mulher. Então, a Lei Maria da Penha é um marco porque ela define o que é violência contra a mulher. Nós temos 5 tipos de violência. Mas, 6, né, com essa da violência política, mas previstas na Lei Maria da Penha são 5. Nós temos a violência física, que é a mais comum, a mais conhecida, que é aquela violência onde há uma agressão, né? O agressor, ele quer matar a vítima, ele quer agredir a vítima, ele quer machucar, expor aquela vítima. Nós temos a violência psicológica, que ela é emocional. Ele vem de forma sutil, ele humilha, ele faz pressões psicológicas, emocionais, chantagens. Temos a violência patrimonial, que essa muitas vezes não é identificada, mas só a pessoa no ambiente da sua residência que ela percebe que o marido não deixa ela com acesso à conta bancária, ela não tem acesso aos bens da família, esconde escrituras, documentos, tudo isso é para fazer refém financeiramente. Então essa é uma violência patrimonial, não necessariamente uma agressão física, você entendeu? Sim. Uma violência moral, caluniar, difamar, sabe, sempre com palavras pejorativas, ofender ali no ambiente familiar, dos amigos, na sociedade, falar mal daquela mulher. Quantos homens não faz isso? Né? E a violência moral, patrimonial, a psicológica, né? Que essa psicológica, ela também é uma pressão ali diária, né? Às vezes a mulher tá para dormir, tá cansada, o marido vem, fala, faz pressão psicológica nela. Enfim, são vários tipos de violência. E tudo isso vai causar a ela um dano, muitas vezes irreparável. Porque ela vai ter que buscar psiquiatra, vai ter que buscar psicólogo, para ela verificar que ela está sendo vítima de uma violência. E é muito difícil esse despertar. E se a mulher despertar, ela tem toda uma rede de apoio. Porque ela está sofrendo uma violência. Hoje nós temos legislações que nos barzinhos, a mulher tem sinais, até no banheiro tá ali os cartazes, como ela pode se manifestar para mostrar ajuda, que ela está sendo vítima, marcas na mão, né? Então hoje toda a sociedade também já está se preocupando com um olhar melhor para essa mulher, não como ela sendo culpada daquilo que acontece a ela, mas como vítima. E pasme, o homem também é vítima. Aí você vai falar assim para mim, mas Eliane, como que esse homem é vítima? Ele é vítima também. Nós temos um grupo em São José do Rio Preto, Grupo Mãe, que são homens que tratam da masculinidade, porque esse homem também foi educado para ser machista. E muitas vezes ele só reproduz uma violência que ele teve lá na casa dele e ele se arrepende. Então tem um trabalho da Justiça Restaurativa, junto aos tribunais de justiça, que
por meio de constelação familiar, por meio de vários métodos que são utilizados, né? Encontros com psicólogas, oficinas de pais, que busca reestruturar essa família e curando esses traumas. Porque senão vira um ciclo da violência. O homem é violento, aí ele se arrepende, a mulher perdoa, volta, aí a gente fala assim, a mulher é sem vergonha. Essa mulher é sem vergonha. Não tem Porque isso. ela aceita. E não tem isso. É uma questão que deve ser muito bem trabalhada e olhar para essa família com amor. Sempre com amor. Sempre a mulher com parar amor. de se pôr no lugar de é culpa minha, não é culpa Não sua. Procure ajuda, procure uma rede de apoio. Eliane, muito obrigada. Eu tenho certeza que tudo que você ensinou hoje aqui, vai ajudar muita gente que está assistindo a gente a dar aquela luz, a ter um olhar mais atento, a se reconhecer Sim. e a sentir e exigir os seus direitos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de falar com vocês, né, um pouquinho aí sobre toda essa trajetória das mulheres. Ainda tem muita coisa a ser conquistada. Nós sabemos que toda vez que vem uma lei para proteger, ela ao mesmo tempo, ela acaba prejudicando, porque aí há um retrocesso, a exemplo da lei das empregadas domésticas. Quando veio a regulamentação da profissão, o que foi a primeira reação? Por medo. Os patrões demitiram essas empregadas, né, domésticas. E não, é só um olhar com direitos, um olhar que a sociedade vai acostumando aí com essas novas regulamentações. É isso, a gente tem muito que evoluir, mas vamos todas juntas, de mão dadas, porque é muito importante a gente se apoiar e também exigir os nossos direitos. Esse foi o Rede Vida Serviço. Até nosso próximo encontro. E se você quer ver de novo ou espalhar essa entrevista, é só entrar no link que aparece aqui na tela. Até mais. Tchau, tchau.